Olá, eu sou Domingos da Exto. No vídeo de hoje nós vamos ver como transformar um kit de baixo custo de controle de nível e vazão como esse daqui numa planta multivariável não linear com 3 tanques. Bom, então que recursos que nós temos para fazer essa nossa prática de hoje? Bom, a gente vai dar uma olhada aqui no que tem no XC221, que é um kit de controle de nível e vazão, utilizado aí para trabalhar a parte de controle de processos industriais em sistemas lineares, né? O que é um sistema linear? O sistema linear é um sistema que geralmente a gente consegue representar ele através de um degrau, né, da resposta ao degrau, e a gente consegue caracterizar esse sistema. E ele também tem uma outra característica importante, que é a possibilidade de eu utilizar o teorema da superposição, o que significa que se eu conheço a resposta a uma entrada e conheço uma resposta a uma outra entrada, a resposta, a soma das entradas é dado pela soma das respostas de saída. É possível fazer esse tipo de aproximação, né? Esse sistema aqui ele é composto então de um tanque superior e um tanque inferior. O tanque superior e inferior tem sensores de nível máximo e mínimo, que servem basicamente para a gente fazer um intertravamento e evitar que o equipamento transborde de água, né? A gente tem, mais importante para a gente aqui, um sensor de nível, que é o sensor de nível analógico do tanque superior, que a gente usa para fazer os controles. Do tanque 2, né, ou do tanque inferior para o tanque superior, nós temos uma bomba. Essa bomba também é possível controlar de forma analógica a sua intensidade, né? Então o sinal de 0 a 10 nos entrega 0 a 100% da potência. Um sensor de vazão, que eu posso utilizar aqui para poder medir ou até mesmo fazer uma malha de controle de vazão. E a água cai aqui em cima, né? E entre o tanque superior e o inferior, nós temos duas válvulas, sendo uma eletroválvula on-off apenas, né? Liga e desliga, digital, e outra válvula manual. Essa sim a gente pode fazer um ajuste ali da vazão entre os tanques, né? E dessa maneira a gente consegue criar processos de controle, seja o controle de nível, seja o controle de vazão, em cima de um sistema linear. Bom, o que a gente quer fazer agora? Nós queremos criar um sistema não linear. Nós vamos fazer isso construindo uma configuração bastante conhecida na literatura, que é chamada de sistema de 3 tanques. O sistema de 3 tanques está representado aqui embaixo. Ele é composto, como o nome diz, por 3 tanques, o tanque 1, 2 e 3, sendo que a gente tem uma entrada de fluxo, né, no tanque 1 e no tanque 3. E além disso, entre tanque 1 e tanque 2 e tanque 3, nós temos válvulas que a gente consegue regular qual é a vazão entre eles, né? E temos também aqui uma válvula do tanque 3 que faz o descarte dessa água, né? Dessa maneira, a gente consegue criar um sistema que, primeiro, ele não é linear, porque nós temos várias variáveis e elas interferem, ou seja, se eu quiser fazer o controle do tanque 2, por exemplo, tanto a vazão de entrada do tanque 1 quanto a vazão de entrada do tanque 3 afetam, né? Então, a condição da entrada do tanque 1 vai mudar conforme o que estiver presente já no tanque 3, certo? Então, isso caracteriza aqui para a gente o sistema não linear. Além disso, nós temos aqui um sistema que ele é multivariável. A gente tem múltiplas variáveis de entrada, também múltiplas variáveis de saída. Portanto, a gente consegue fazer controles muito mais sofisticados, bem além dos controles lineares básicos, né? Então, é uma proposta de configuração bastante conhecida na teoria. Inclusive eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu vou deixar alguns artigos que tratam desse tipo de configuração, da modelagem matemática deles e tudo mais, ok? Bom, como é que a gente pega e constrói essa configuração com o nosso kit? A gente vai fazer essa montagem aqui, tá? Então, o que eu tenho representado aqui? Eu simplifiquei um pouquinho em relação ao anterior, tá? Eu tirei os sensores de nível superior e inferior, que são só para intertravamento, e deixei apenas o que importa mais para a gente, que é o sensor de nível, as eletroválvulas e as bombas. Bom, eu vou ter um kit, 2 kits e 3 kits, certo? E nessa representação, tudo que está em azul mantém exatamente como estava antes, ou seja, mantém a configuração original do kit. Em laranja, tá as alterações que são necessárias, que são bem poucas. E em termos de recurso que a gente precisa para fazer essa montagem, basicamente são 3 conectores, né, conectores em T, pneumáticos de engate rápido. E além desses conectores em T pneumático de engate rápido, alguns cabos a mais, ou na verdade a tubulação pneumática a mais, né, para poder a gente fazer essa conexão, tá? Então, para poder trazer isso aqui para cá, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente interliga os reservatórios, porque afinal de contas a gente precisa ter um volume de água de reservatório suficiente, porque agora os tanques vão começar a trocar
volume entre si, né? Então a gente interliga os reservatórios e a gente liga aqui uma bomba, que seria o fluxo do tanque 1, e outra bomba, fluxo do tanque 2. Então a gente vai usar apenas duas bombas, do tanque central a gente não usa bomba. Bom, depois disso, agora a gente precisa de fazer a interligação entre os tanques, né? E para isso, a gente está utilizando as válvulas que são manuais, né? E essas válvulas manuais nós ligamos da seguinte maneira: do tanque 1 passa pela que eu chamei de V1 para ligar no tanque 2, eu estou usando um T aqui, já vou explicar por quê. E aqui temos a válvula 2 do tanque 2 para o tanque 3, também num T, junto com a eletroválvula, vou explicar por quê. A terceira válvula, que a gente ajusta manualmente, que seria o V3, a gente deixou ela direta para descarte, tá? Então, com essa mudança de configuração, a gente consegue pegar os kits, combinar e obter essa montagem clássica aqui que a literatura trabalha. Eu mantive aqui as eletroválvulas nos três casos porque existe também a situação de você ter o descarte de água individual nos três tanques. Então, nessa configuração, a gente pode manter apenas o descarte no terceiro tanque, de forma controlada, ou a gente pode ter também essa descarte adicional, né, em cada tanque através das válvulas elétricas. Se a gente não usar isso vai ficar desativado e aí ele vai trabalhar exatamente conforme o modelinho da teoria. Bom, agora a gente vai verificar como é que é feita essa alteração e depois testar um pouquinho e ver se funciona de fato. Bom, na prática de hoje, a gente vai tomar como base o XC221, que é um kit de controle de nível e vazão, tá? Esse kit, ele tem os seguintes recursos, né? Como a gente pode ver aqui no PNID, que está impresso nele, nós temos dois tanques, né? O tanque superior, que a gente viu lá atrás, e o tanque inferior aqui embaixo, né? No tanque inferior, nós temos dois sensores de nível, um inferior e um superior, ou nível máximo e nível mínimo, né? São sensores digitais do tipo boia, né? Jogando a água do tanque de baixo para o tanque de cima, nós temos uma eletrobomba aqui, uma bomba cujo controle é feito por uma eletrônica que está dentro do painel e eu consigo controlar ela com uma tensão de 0 a 10, como a gente vai ver. E do tanque superior para o tanque inferior existem duas válvulas. Existe uma válvula manual do lado de cá, que a gente consegue atuar abrindo essa válvula, né, e fechando e inclusive regulando o fluxo dela. E existe também uma eletroválvula, que é essa digital, só liga e desliga, que também controla o fluxo de água aqui para essa segunda saída, né? Bom, no tanque principal a gente tem o tanque propriamente dito, que também tem sensores de nível máximo e mínimo para basicamente evitar que ele transborde. E o mais importante, nós temos um sensor de nível, que é uma medida de nível feita através de pressão, né? Na verdade, a gente está medindo a coluna d'água e através da pressão a gente sabe quanto de água tem aqui. E aí, fazendo o controle, por exemplo, da bomba, a gente consegue fazer um controle desse nível, né? Bom, além desses recursos que estão no kit, né, a gente tem aqui toda a parte de proteção elétrica, fontes de 24 e 12 volts. E todos os sensores e atuadores estão disponíveis aqui em Bornes. Além disso, eu tenho uma placa de aquisição interna, né? Eu tenho uma interface de aquisição, uma eletrônica que tem todas essas entradas e saídas, como eu vou mostrar, podem interagir, que a gente inclusive já está ligado diretamente ao kit. E eu tenho aqui duas interfaces de comunicação, uma USB e uma Ethernet. Eu posso trabalhar com esse kit usando dois protocolos, o protocolo SCPI, que é um protocolo de instrumentos de medição de placas de aquisição, e o protocolo Modbus, que é um protocolo industrial bem utilizado. Então, eu poderia estar, por exemplo, controlando esse kit usando MATLAB ou LabVIEW, ou ainda através de um PLC usando o Modbus. E é claro, eu poderia também estar usando o PLC diretamente nas entradas e saídas ali dos atuadores e sensores desse kit. A placa de aquisição se comunica com este programa, né? Nesse programa eu consigo ver os estados de entrada e saída, a gente tem algumas medidas de frequência também, a gente tem sinais de saída PWM e a gente tem aqui também duas saídas analógicas, né? No caso, a nossa saída analógica 1 está ligada à bomba, e aí eu consigo aumentar o nível dessa bomba aqui, a potência dessa bomba, através desse scroll, né? Então a gente consegue perceber lá no kit que ele está enchendo, né? E eu tenho um fluxo de água que eu consigo diminuir ou aumentar conforme o sinal analógico que controla o driver da bomba. Além disso, eu consigo também ativar a eletroválvula, de maneira que eu consiga aumentar ou controlar a vazão entre os dois tanques, né? Consigo ligar e desligar eletronicamente aqui através da placa de aquisição.
E além disso, na placa de aquisição aqui a gente consegue visualizar o nível do tanque superior, né? O nível do tanque superior é dado aqui, no caso, eu estou pegando a saída analógica 1, né? Vou desligar aqui, que eu consigo ver esse nível do tanque variando, no caso aqui aumentando, à medida com que a bomba enche. E só para demonstrar aqui eu tenho um nível, na verdade não é um nível, né? Uma outra entrada analógica que no caso está ligada em um potenciômetro do kit. Então aqui eu consigo, por exemplo, aumentar o nível de tensão. E aqui eu consigo observar, né, essa medida da tensão. Poderia estar usando isso para controlar a bomba, enfim, né? A gente tem um setup bem legal, tanto de sensores e atuadores, quanto de sistema de aquisição. Então, esse é um kit bastante prático, é um kit de baixo custo comparado a plantas de processo, e agora a gente vai ver como transformá-lo numa planta multivariável não linear. Temos aqui então agora os 3 tanques que a gente vai combinar para formar o nosso sistema não linear, tá? Eu tenho os 3 aqui, sendo que esse no meio é um modelo um pouco mais antigo do mesmo produto. No caso aqui tem controle de temperatura também, mas não entra aqui na nossa discussão. Estou colocando ele aqui até porque a gente mostra que mesmo os modelos mais antigos desse produto eles já tinham essa capacidade de fazer conexão, né? Então vamos lá, vamos fazer a montagem, vamos ver que é relativamente simples por usar conexão pneumática, né, de engate rápido. Então eu já deixei algumas peças mais ou menos prontas com as terminações aqui, T's que a gente desenhou, né? Então aqui eu vou desconectar da bomba. Conectar aqui. Agora conectamos a bomba aqui. Beleza? Aí isso aqui eu trago para a próxima. No caso aqui o próximo não usamos a bomba, né? Basta tirar de lá, trazer para esse T. Aqui o próximo estágio, e nesse próximo estágio aqui a gente vai trazer do tanque para cá e daqui para o tanque. E a bomba já está conectada. Assim a gente integrou os 3 tanques por baixo com 2 bombas, uma para cada lado, né? Agora vamos fazer a parte superior. Na parte superior, a válvula de descarte ajustável, né, do tanque 1, a gente vai simplesmente conectar ao tanque 2. No caso aqui eu vou pegar essa conexão, ligar aqui, deixando de lado esse descarte. Então o tanque 1 está ligado ao tanque 2 com esse ajuste aqui. E por último, a gente pega aqui do tanque 2, vamos abrir aqui essa conexão. Ligar aqui um T e esse T vai entrar aqui junto com a eletroválvula, né? Vou tirar daqui. Passar para cá. Bom, e assim, rapidamente a gente conseguiu interconectar os 3 dispositivos utilizando apenas um pouco mais de tubulação e 4 ou 5 T's a mais. Então, bom, agora que está tudo ligado aqui, né, nós temos as conexões pneumáticas que a gente já fez, colocamos água nos tanques dos reservatórios, e o que eu fiz aqui também foi ligar eletricamente na placa de aquisição do primeiro kit. Eu liguei o sensor de nível do segundo e liguei aqui sensor de nível, bomba e eletroválvula do terceiro, de maneira que da primeira placa de aquisição eu consigo controlar os 3 kits, ok? Inicialmente eu vou estar aqui com o V3, né, o descarte do tanque 3 fechado, e aberto, 100% aberto, né? Consigo regular aqui, deixando 100% aberto a conexão entre tanque 1 e tanque 2 e tanque 2 e tanque 3. Então, agora vamos ligar as bombas e ver o que acontece. Aqui no kit eu consigo controlar a potência dessa bomba, né? A gente consegue ver ela começando a jogar água ali no tanque superior. E por aqui eu consigo aumentar, né? Para uma vazão mais alta ou uma vazão mais baixa. Né, o controle analógico dessa bomba. Eu vou colocar ela no máximo aqui. A bomba que controla o tanque 1 e agora aqui a bomba de controle do tanque 2 também. A gente vai colocar no máximo.
E aí a gente começa a observar aqui, ó, o aumento do nível dos tanques, né? Tanque 1, tanque 2 e tanque 3. Agora vamos observar como é que isso se dá na prática ali, né? A gente está vendo o tanque 1 subindo, o tanque 2 tentando acompanhar e o tanque 3 subindo também um pouco mais rápido. Nessa configuração não linear, o que a gente vai ter? A gente vai ter, além da resposta, do tempo de resposta de enchimento dos dois tanques, a gente tem o tempo de resposta da transferência do líquido dos dois tanques para o tanque central. Então a gente pode observar que o nível dos tanques laterais aumenta muito mais rápido que o nível do tanque central, mas ele também aumenta, né? A gente tem esse tanque aqui e consegue observar que ele vai aumentando. Depois de algum tempo, aqui na nossa tela do programa, a gente consegue observar, né? Nível do tanque 1 já está ali da ordem de 18 aqui, numa escala de 0 a 100, 18%. Do tanque 2, 23%, provavelmente que a bomba lá está com um pouco mais de pressão do que aqui. E do tanque 3 aqui, tentando acompanhar um pouco mais devagar, né? E assim a gente vai observar a transferência de líquido de um para o outro. Agora eu vou abrir o descarte do último tanque. Eu vou abrir o descarte manualmente. E a gente vai começar a ver uma perda desse tanque. E eu também vou abrir aqui, ó, ligando aqui, a eletroválvula. Liguei lá no tanque 2, agora a gente tem 2 fluxos de descarte, né? Forçar um pouco a barra ali do tanque 2. Então essa é uma condição que a gente poderia estar realizando algum controle, controlando aí, por exemplo, o nível do tanque 1, apesar, né, da saída que está acontecendo no tanque 3. E aí no cenário desse a gente consegue ver que os 3 tanques estão cada um num nível diferente, né, conforme a sua configuração, conforme que é possível. Isso também a gente consegue observar no sistema de medida aqui, né? Bom, com essas variáveis que a gente tem para controlar, ou seja, os 3 níveis do tanque, a vazão das 2 bombas e conseguir criar perturbações colocando aqui o descarte através da eletroválvula, a gente consegue criar uma série de condições de controle que daria uma eternidade de possibilidades, né? E, como já foi dito, né, essa placa de aquisição ela trabalha num protocolo que eu poderia estar controlando esses dados, por exemplo, ou através de um PLC, porque ela suporta o Modbus, ou também eu poderia estar aquisitando esses dados usando o MATLAB ou outra ferramenta de simulação e usar o MATLAB ou qualquer outra ferramenta para poder fazer o controle e esse controle atuar sobre a nossa planta aí multivariável não linear. E aí, achou interessante a prática de hoje? Se sim, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com seus colegas que possam achar isso interessante, né? Comente aí se você quer ver em próximos vídeos que a gente faça uma outra configuração linear, que é a configuração de 4 tanques, também bastante interessante, é possível fazer combinando agora 4 kits. Ou, se não, se você prefere ver estratégias de controle para um sistema não linear como esse que a gente viu, explorar mais aplicações em cima desse sistema, coloque aí nos comentários o que mais você gostaria de ver em cima desse conteúdo aí de nível vazão. Nos vemos no próximo vídeo.